2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e seguintes. A palavra de Deus diz assim: Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. É um texto interessante. Ele fala sobre o servo precisa ser paciente, ele precisa ensinar a palavra de Deus e ele precisa entender aqueles que o opõem. Mas também fala que o diabo gera armadilhas e somos passivos de cair nessas armadilhas. Devemos vigiar e orar, buscar aí não cair nessas armadilhas. Mas há possibilidade de cairmos. Quem já caçou, com armadilhas, quem já foi aí sitiante, ele sabe que na armadilha ele precisa ter duas coisas. Primeiro, a armadilha precisa estar escondida. O alvo que ele quer que caia na armadilha não pode ver a armadilha, não pode perceber a armadilha. Então ela tem que estar escondida. E escondida de um jeito que o animal, o alvo, caia nela. Então ela precisa estar escondida, mas também eficaz, presente. A armadilha tem essa funcionalidade, essa finalidade: capturar o alvo. Só que se o alvo ver a armadilha, ele não vai cair nela. Então ela precisa estar também escondida. E segundo, a segunda estratégia de quem monta uma armadilha, ele precisa ter uma isca. Ele precisa ter uma isca. A armadilha precisa estar escondida, mas também precisa ser atrativa. Ela precisa ter uma isca. Se for um animal predador, ele precisa ter ali um alimento que os predadores serão chamados. Se for um pássaro, ele precisa ter um alimento que chama a atenção do pássaro. Então ele precisa esconder a armadilha e também colocar uma isca. Algo interessante que nós vemos aqui nas armadilhas que o inimigo, o diabo, faz contra o ser humano, uma das iscas que ele utiliza, são várias, mas uma das iscas que ele utiliza é a ofensa. A ofensa. Muitas pessoas são incapazes de produzir tudo aquilo que ela pode produzir dentro do propósito de Deus, dentro do seu chamado, por causa das feridas e as dores da ofensa. Ela não produz. Ela não consegue desenvolver o chamado. O inimigo de nossas almas, Satanás, usa essas duas estratégias para enganar, para aprisionar, para derrubar aquele que busca salvar-se, busca andar ali junto com Jesus, seguir Jesus. E nesses tropeços que acontecem, são as armadilhas feitas por Satanás, que muitos caem nela. E a isca é a ofensa. Mas você só vai cair na armadilha da ofensa
se você pegar a ofensa, se você pegar a ofensa, se você ver a armadilha e ver a ofensa, então você não cairá na armadilha e muito menos será atraído pela ofensa. O inimigo tem ali as suas legiões de comandados dele para produzir essas coisas, né? Não são assim tão evidentes como umas pessoas pensam, né? Eles não vão aparecer aí com assombrações para te assustar. Não, eles são sutil, né? O inimigo sente prazer em enganar. O inimigo sente prazer quando ele não é reconhecido que foi ele que produziu aquele determinado evento, aquele determinado protesto na sua vida. Muitas das vezes nós ficamos falando que as pessoas fazem o mal e o inimigo, o diabo, nem sabia que a pessoa ia fazer aquele mal. Não é bem assim, não. Toda vez que a pessoa pratica um erro, pratica um mal, o diabo está junto com ele. Está fazendo a cabeça dele. O mal só existe porque o diabo o criou. Se o diabo não o criasse, ele não existiria. Então, quando você pratica o mal, quando eu pratico o mal, quando qualquer um de nós pratica o mal, o diabo está induzindo nós ao erro. Nós estamos entrando na armadilha dele, nós estamos caindo na artimanha dele. E uma das coisas que ele usa com muita maestria no meio do povo crente é camuflar, produzir sem aparecer. E a armadilha que ele utiliza, ele engana, não aparecendo, ele não quer ser ele. Na verdade, ele quer ser ele só não quer aparecer ser ele. E a ofensa é a armadilha, é a isca dessa armadilha tão bem produzida por Satanás. Um dos tipos mais enganosos e traiçoeiro é algo que todo cristão já deve ter enfrentado: a ofensa. Na verdade, a ofensa em si, ela não é mortal. Se ela estiver lá na armadilha e deixar ela lá, ela não vai produzir nada. O problema é se você pegar essa ofensa, ficar preso nessa ofensa. Aí seremos ofendidos, machucados, magoados e vamos transmitir esses sentimentos, essa convulsão emocional para frente. Nós também vamos ferir, nós também vamos magoar, nós também vamos entristecer. Muitos são incapazes de atuar de forma adequada em seu chamado por causa dessas feridas, dessas dores que as ofensas geraram em suas vidas. Não é o inimigo que me afronta, não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, porque senão eu suportaria. A palavra de Deus diz: suportai-vos ao diabo, resisti ao diabo e eles fugirá de vós. Mas o que me ofende, o que dói, o que me machuca, que é o meu próprio companheiro ou companheira, irmão, irmã, íntimo, amigo, que vai produzir isso, vai produzir essa ofensa, produzir essa mágoa, produzir essa tristeza nos nossos relacionamentos. Interessante que a ofensa, às vezes, ela acontece com pessoas que tinham um estreito amizade, né? Assim, viviam juntos, íamos com a multidão à casa de Deus, nós íamos felizes, sem muito se preocupar, alegre, né? Estávamos ali companheiro, nós nos
tínhamos. E agora, porque mordemos a isca, porque pegamos a isca, chamada ofensa, então agora nos ofendemos. Mas não é o diabo que me ofende, ele usou alguém para me ofender. Não é o diabo que te ofende, ele pode ter me usado para te ofender. Olha que interessante, né? O que faz as artimanhas, a armadilha de Satanás funcionar somos nós mesmos. Porque podemos perceber tanto a armadilha quanto a isca e abandoná-las. Ou podemos então pegá-las. E quando pegamos, caímos na armadilha e fazemos algo contra o nosso irmão. Mas o que você poderia olhar para o seu relacionamento com a pessoa que te ofende ou com a pessoa que você possa ter ofendido e melhorar isso aí? Quando você fizer isso, anotar aí o que acontece entre você e a outra pessoa, você vai perceber que há uma solução. A isca vai ser deixada na armadilha que já não te pega mais, porque você sabe onde ela está e qual o motivo, qual a motivação que ela pode causar. A armadilha você já sabe onde está. Agora a ofensa, a isca, você precisa deixá-la. Deixando a isca, você desestabiliza, desqualifica, desprepara todo o argumento que o diabo tinha para te manter preso na armadilha dele. Pessoas ofendidas magoam outras pessoas. Pessoas que perdoam outras pessoas. A solução é essa. As aparências e o que ouvem dizer causam convulsão dentro de você. Você pode ter uma convulsão pecaminosa ou uma convulsão de perdão. Quem escolhe é você. Descubra aonde está a armadilha. Descubra qual foi a ofensa, qual foi a isca que você pegou. E desmanche essa isca que você sai da armadilha. Deus te abençoe, querido.